defender o governo Lula se tornou uma missão impossível, né? Cada vez mais tem crescido, mesmo dentro dos veículos da velha mídia, o Globo News, por exemplo, as notícias negativas a respeito das cagadas dele. Vejam, por exemplo, essa reportagem do jornal o Globo, com a seguinte manchete: fraude do INSS tem 2,5 vezes mais repercussão do que a crise do Pix em grupos de mensagem. Ou seja, se você achou que a crise do Pix já foi uma cagada homérica, agora essa do INSS foi pior. Eu expliquei por que seria pior. É um tipo de fraude muito tangível, né? Nós não estamos falando de dinheiro dos cofres públicos, uma obra superfaturada em Passadina, etc., que já foi o suficiente para mobilizar muito bem o país. Mas mais do que isso, a gente está falando dessa vez de dinheiro surrupiado da conta dos aposentados, da conta dos velhinhos, a carteira tungada pelo governo do PT para encher os cofres dos sindicatos de esquerda, inclusive do irmão do Lula. E a internet só fala nisso. E para basear essa informação de que 2,5 vezes mais repercussão até do que a crise do Pix, que já tinha sido uma desgraça, eles pegaram uma pesquisa da Quest, aquele instituto que é o instituto oficial da Globo News. Mas até essa pesquisa apontou que a fraude do desconto no INSS, esse escândalo, e talvez até tenha razão mesmo, porque é possivelmente o maior escândalo da história do Brasil de corrupção, ela nos grupos de WhatsApp, Discord e Telegram teve uma repercussão maior do que a discussão da taxação do Pix e superou assuntos como a lei da anistia ou até a internação do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, esse gráfico, porque se nós achamos que a taxação do Pix tinha sido ruim para o Lula, olha esse gráfico. As pessoas estão repercutindo o escândalo do INSS numa proporção mais do que 3 vezes maior do que a taxação do Pix. E quando você pega e vê que as pessoas, o que as pessoas estão dizendo, a Quest aponta que 50% das mensagens apresentam crítica e só 3% das mensagens apresentam defesas ao governo Lula. Eu não sei como é que é a defesa do governo Lula. Eu vi uma tentativa de algumas pessoas na internet dizendo que o escândalo, na verdade, tinha começado no governo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter avisado que o PT ia roubar o INSS, apesar do Bolsonaro ter tentado legislar para evitar esse tipo de coisa. Eu acho o argumento, assim, fantástico. Eu gostaria muito de perguntar a essas pessoas que dizem que o Bolsonaro começou esse esquema, se elas acham que o Bolsonaro começou um esquema de desvio de dinheiro que não apareceu em nenhum outro ramo do governo, especificamente para financiar os sindicatos de esquerda. Essa é a lógica? Essa é a defesa? Que o Bolsonaro tentou um esquema de corrupção, começou um esquema de corrupção no INSS para financiar, sei lá, o irmão do Lula? Não tem como defender um troço desse. A pesquisa da Quest, deixa aí ela, Brunão, mostra que tem 3 grandes momentos em que a gente teve repercussão nesse caso. O primeiro foi o dia da operação da Polícia Federal, com reportagem na CNN e outros veículos. O segundo foi o dia da divulgação do relatório da Polícia Federal. E o terceiro foi o muitíssimo bem-sucedido vídeo do Nicolas Ferreira sobre o assunto. Um vídeo que já tem mais de 136 milhões de visualizações. Obviamente não são visualizações únicas, mas 136 milhões é mais da metade da população do país. Absolutamente incrível. É o terceiro vídeo do Nicolas que arrebenta de visualização, que mostra que o Nicolas é talvez o melhor comunicador que a direita tem hoje. É um fenômeno absolutamente incrível a capacidade desse cara. Mas não vai parar por aí, porque agora a oposição está preparando uma mega campanha liderada pelo presidente Bolsonaro
sobre esse assunto para enterrar de vez as chances do PT em 2026. O slogan é: aposentadoria é sagrada, quem rouba não cuida. Então não é à toa que o Lula e os parceiros dele no Supremo Tribunal Federal têm um empenho tão grande em censurar as redes sociais. No X, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, o assunto é um só: como o governo Lula está botando a mão no bolso dos aposentados e roubando eles sem dó. Se fosse na época do Bolsonaro, né, em que qualquer notícia mentirosa da mídia rendia um pedido de explicações ao Supremo Tribunal Federal, prazo de 5 dias, sei lá o quê, né? Talvez para o STF roubar dinheiro que o aposentado usa para sobreviver não seja tão grave quanto, sei lá, passar batom numa estátua. Mas o fato é que, embora os ministros do STF estejam descasados das prioridades do país, tratando de um golpe fictício, numa pressa louca para mandar o Bolsonaro para a prisão, o resto do país está preocupado com o PT voltando a roubar o povo brasileiro. Dessa vez, os mais ferrados, os velhinhos, os deficientes e outros pensionistas do Brasil. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente do grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.